Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar mais uma revisão. Provavelmente será a última revisão, porque eu já dei toda a matéria, que tinha que dar. Então, vamos fazer a revisão para a prova, revisar todos os conteúdos. Vai cair a matéria do semestre inteiro, então é bastante matéria. Mas eu diria para vocês focarem bem em todos os contratos em espécie que vocês viram durante o semestre. E dessa forma vocês vão conseguir responder a maioria das questões, eu acredito. Eu acredito que teoria geral dos contratos caia mais amplamente do que especificamente só a teoria geral dos contratos por si só em uma questão. Eu acredito que seja ela aplicada dentro de um contrato. Então, como nas últimas aulas a gente teve vendo, né, essa teoria geral bem aplicada, principalmente os princípios, como foi na revisão para integrada, aplicados nos contratos em espécie. Então, eu fiz os slides no, pelo notebook LM e eu tô com um apoio aqui para ir lembrando se tiver algum conteúdo a mais que precise ser revisado com vocês. E eu acredito que vai ser uma revisão que eu vou tentar lembrar um pouco da matéria que caiu na minha prova e tentar lembrar esses conteúdos com vocês para tentar acertar o que vai cair na prova e tentar ajudar vocês o máximo possível, tá bom? Então, vamos começar vendo mesmo um pouco da teoria geral e aí a gente vai aplicando ela aos contratos, pode ser? Então, vamos iniciar lembrando um pouco daquelas fases do contrato. Então, nós sabemos a relevância do contrato em todo o ciclo, desde que se inicia até o fim daquele contrato. Então, antes da assinatura, prévia assinatura, nas tratativas, já existe uma obrigação contratual, mesmo que não exista um contrato firmado. Então, essas tratativas, elas sim pressupõem a obrigação daquela boa-fé objetiva contratual, pré-contratual, no caso, da formação dos contratos. Quando o contrato ele começa a ser discutido nessas preliminares de negociação, já existe essas obrigações de boa-fé objetiva, lealdade, informação. Então, como vimos na semana passada, esse dever, né, de informação recíproca, de lealdade, de cooperação, podem acarretar depois num futuro, numa futura assinatura de contrato, que alguma coisa seja inválida. Então, por exemplo, você disse que o bem estava novo, e isso na fase de negociações. E é comprovado que você disse durante aquelas fases de negociações que o bem estava novo, estava em perfeito estado. Depois de firmado o contrato, você descobre que aquele bem não estava novo. Está no contrato exatamente escrito que o bem é novo? Não, no contrato está, por exemplo, de compra e venda que você ia comprar aquele bem. Vamos supor, nem tem contrato escrito, né? Às vezes o contrato é só verbal. Então, no contrato, por exemplo, você vai numa loja, você quer comprar um tênis, e aí você fala: Ah, eu quero comprar esse tênis. A loja fala para você que aquele tênis é novo. E aí você tá escrito que aquele tênis é novo e você tá comprando pressupondo que aquele tênis é novo. Você compra aquele tênis. O contrato está firmado quando você compra aquele tênis e você faz aquele pagamento. A tradição do bem, que é no contrato de compra e venda, o contrato de compra e venda, ele se consuma com a tradição, ou seja, a entrega daquele bem, entregam aquele bem para você. Você olha e você fala: esse tênis não tá novo. Vocês entendem que aqui existe um vício na fase pré-contratual. Por quê? Porque na fase pré-contratual foi dito a você, esse tênis é um tênis novo. Então, dessa forma, a loja ela não atuou com boa fé ao não cumprir o dever de informação, de diligência, de cooperação. Então, essa fase de formação do contrato é muito importante para saber todas as informações que foram passadas durante essa fase de negociação. Então, a conclusão está na aceitação. Então, no momento que ele compra o tênis. E aí a gente viu que o contrato aqui no Brasil, ele segue a teoria da recepção.
A teoria da recepção é que quando você recebe a aceitação, recebe a proposta, é naquele momento que o contrato está firmado, que aquela proposta está feita. E aí, quando o proponente ele recebe aquela resposta, o contrato está firmado. Então, a teoria da recepção diz que quando a pessoa está recebendo, então, no momento em que eu recebo, no momento que chega o e-mail, a mensagem, o sim, né, mesmo que verbalmente, o contrato está firmado. Depois que o contrato está firmado, chega o momento da execução daquele contrato. Então, o momento, por exemplo, de entregar o tênis é o momento que vai ser a execução daquele contrato. Então, a função natural daquele contrato se cumpre quando a obrigação determinada naquele contrato é objetivamente cumprida. Derrubei tudo. Enfim. Então, se cumpre quando aquela obrigação é efetivamente cumprida e realizada. O que é importante? Aquele contrato, por mais que ele não seja escrito, ele vai ter delimitações que foram acordadas na fase pré-contratual. Por isso a fase pré-contratual é tão importante. E os princípios aqui regem de uma forma muito importante. Por quê? Porque como vimos na última aula, que falamos mais especificamente dos princípios, pacto sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes. Então, o que foi combinado entre as partes é importante que seja cumprido no momento da execução. Então, por exemplo, foi combinada uma data. Aquela data é lei para ambas as partes. Então, a entrega do tênis tem que ser no dia 20 de maio. Se o tênis não for entregue no dia 20 de maio, quer dizer que a obrigação não está sendo cumprida. E a lei que foi estabelecida de que aquele tênis ia ser entregado aquele dia não foi respeitada. Então, já existe um inadimplemento contratual. Dessa forma, então, é importante que os princípios eles sejam respeitados. Então, quando vocês verem alguma coisa que não foi respeitada no contrato, vocês pensam qual princípio ela ofendeu? Qual parte do contrato ela ofendeu? Ela ofendeu alguma parte do contrato? Ela ofendeu algum princípio contratual? Quando vocês fazem essa linha mental para entender se foi algum princípio efetivamente ferido, vocês entendem se houve ou não em linha de implemento contratual. E eu faria desse jeito para tentar assimilar se houve algum inadimplemento. E quando se extingue um contrato efetivamente? Esse contrato se extingue com o momento do fim, com o cumprimento da entrega do objeto. E aí depende de cada contrato, de cada espécie de contrato, quando aquele contrato se dá ao fim. O fim pode ser também sem o cumprimento da obrigação. Então, depende muito do contrato, caso por caso, a gente tem uma extinção diferente contratual, certo? Então, é, a gente vai para as classificações agora, tá bom? Então, as classificações contratuais. Então, só para dar uma repaginada. Então, eu vou realmente fazer uma revisão, ver um pouco de tudo, ver um pouco a revisão num geral mesmo. Tipo, vou falar um pouco sobre cada matéria que a gente viu, tá bom? Então, as classificações contratuais. As obrigações, elas são recíprocas. Então, o contrato, ele pode ser bilateral, ele pode ser unilateral. No bilateral, as obrigações são recíprocas. E aí, no contrato bilateral, cabe a exceção do contrato não cumprido. O que quer dizer a exceção do contrato não cumprido? A exceção do contrato não cumprido é quando você não pode exigir a obrigação minha contratual se você não cumpriu a sua obrigação. Então, por exemplo, você tinha a obrigação de entregar o bem e você não entregou aquele bem. Você não pode exigir meu pagamento se você não entregou o bem, sendo que a sua obrigação era primeiro. Por isso existe uma reciprocidade nas obrigações. Então, caso uma das partes não cumpra a obrigação, ela não pode exigir que a outra parte cumpra a sua obrigação, porque aí cabe a exceção do contrato não cumprido. E claro, tem que saber quem era o responsável por cumprir a obrigação primeiro. Ah,
tal pessoa era responsável por cumprir a obrigação primeiro, então tal pessoa não pode se excusar da exceção do contrato não cumprido. Então, é o que eu disse, tem que ver situação por situação e entender o que é efetivamente parte daquele contrato. E aí, o unilateral é quando apenas uma das partes tem uma obrigação. Então, por exemplo, na doação pura, que é a doação simples, né? A doação que só uma pessoa faz e aí não tem encargo para outra, simplesmente vai e doa o bem de livre e espontânea vontade para outra pessoa. Isso quer dizer que só uma das partes tem obrigação, que é a de entregar na doação, e pronto, não tem outra obrigação a não ser essa. Oneroso e gratuito. Então, ele pode ser oneroso, ou seja, exigindo uma vantagem econômica de uma das partes. E aí, a evicção, ela só se aplica em contratos onerosos, isso é importante, lembre que a evicção, quando tira administrativamente um bem, porque existe um problema com relação àquele bem ou gratuito. Então, existe um benefício para outra pessoa. Então, o contrato de doação é um ótimo exemplo aqui. A interpretação é sempre restritiva àquela pessoa que doou gratuitamente o seu bem, tá bom? Comutativo e aleatório. A maioria é comutativa, então as prestações elas são certas e previsíveis. Então, a prestação, você sabe muito bem o que você está comprando, o que você está recebendo, o que você está trocando, o que você está emprestando. E os vícios redibitórios se aplicam. O que são vícios redibitórios? Aqueles vícios que vêm no objeto, então defeitos ocultos no objeto. E esses vícios, eles precisam ser sanados. Então, o vício redibitório ele se aplica nos contratos comutativos. Já nos aleatórios, como existe um risco de um evento futuro em relação ao bem, esses contratos eles não possuem vícios redibitórios. Depois, consensual e reais. Consensual é aquele acordo de vontade basta. Então, ambas as partes estão de acordo e é isso. Já os contratos reais são aqueles contratos que é necessário uma ação para o contrato nascer. Então, por exemplo, contratos de comodato, contratos de mútuo, são contratos que eles exigem a entrega do bem para aquele contrato ser efetivamente feito. Até a entrega do bem, o contrato não existe, entendeu? Só o pré-contratual, mas o contrato em si, ele não existe, ok? Vício redibitório e evicção. Muito importante essa matéria também. E pode ser que seja cobrada junto com os contratos em espécie. E é bem provável, tá? Vício redibitório. O vício redibitório é aquele defeito oculto, como a gente diz. E ele torna a coisa inadequada ou reduz a eficácia do seu uso. Os contratos, como a gente disse. A ação redibitória é a que faz com que aquele contrato seja rescindido, ou seja, que aquele contrato seja extinto por falta de solução, por defeito do bem. Já a ação estimatória é quando nós fazemos o abatimento proporcional do preço daquele bem. Então, as soluções são uma ou outra, ou fazer uma ação redibitória para rescindir o contrato e pegar, por exemplo, a devolução do dinheiro, ou a ação estimatória para saber qual é a porcentagem de defeito do bem, e assim é possível fazer um, um abatimento do preço, uma devolução parcial do preço pago, por exemplo. E aí tem prazos para isso. Móveis, o prazo é de 30 dias. E os bens imóveis, o prazo é de 1 ano. Então, por exemplo, casa, se cai pela metade, já estava na posse. Então, existem vários exemplos de defeitos ocultos do bem. Então, por exemplo, a parede estava podre, e aí, tipo assim, o imóvel cai, ou a parede, tipo assim, descasca inteiro, isso é um defeito oculto, e pode desejar na devolução, ou caso tenha algum problema maior, é, pode, caso o defeito seja maior, ele pode
desejar um abatimento ou uma devolução mesmo do dinheiro. Evicção. A evicção é quando existe uma perda do bem por uma decisão judicial ou administrativa por um direito de terceiro. Então, se aquele bem já era de terceiro, é importante que seja respeitado isso, porque os bens, eles talvez tinham já um dono. Você comprou aquele bem de boa fé, e aí vocês têm que lembrar isso. Esse de boa fé, você tem direito a reclamar, mas se você já comprou o bem de má fé, você não tem direito à reclamação. E aí é aplicação exclusivamente em aquisições onerosas. E na evicção, a gente tem a restituição integral do preço e indenização. Então, com frutos, despesas, custos, às vezes você fez uma melhora no bem. Então, tudo isso gera indenização. E aí depende, do trânsito julgado, ou seja, daquela perda efetiva daquela propriedade. Então, aqui vamos ver quando o contrato é válido e eficaz e essa extinção contratual. A extinção contratual ela pode derivar de fatos supervenientes, então aí temos a resilição contratual, e aí no bilateral a gente vê como distrato e na unilateral a gente vê como denúncia. Já nos fatos supervenientes de inadimplemento, a gente tem a resolução. E aí ela pode ser culposa ou involuntária e afeta as perdas e danos. Já na cláusula expressa, ela pode ser automática ou ela pode ser tácita, ou seja, por moção judicial. E aí no direito de formação, temos a rescisão. Então, um termo técnico para lesão ou estado de perigo ou qualquer dano que o contrato tenha causado. E a extinção contratual natural é com o cumprimento. Então, esse cumprimento é pela exaustão do objeto, do vencimento da dívida, do pagamento, do cumprimento mesmo da obrigação contratual pactuada, seja ela em espécie pecuariana ou seja ela entrega, obrigação de fazer, não fazer, sempre é o cumprimento da obrigação. Então, agora, vamos entrar nos contratos em espécie, os contratos que vocês viram. São contratos importantes, então espero que vocês prestem bastante atenção nessa parte. E eu vou tentar, passar o máximo possível de informações para vocês lembrarem, só para lembrar de um assunto que talvez por algum motivo caia na prova de vocês. Então, que não tá no slide, mas eu acho importante relembrar rapidinho. Então, das aras, que são o sinal. Então, só para lembrar de algumas regras específicas, tem as aras confirmatórias. Então, elas servem para execução do contrato. Tem as aras penitenciárias. Lembre que as aras confirmatórias, elas não têm direito de arrependimento. E quem dá as aras perde valor entregue caso ela não queira continuar com o contrato. E quem recebeu as aras tem que devolvê-las em dobro, com juros e honorários advocatícios, caso ele não queira cumprir o contrato. Então, isso é importante. E aí, nas áreas penitenciárias, elas sim dão o direito de arrependimento. Então, se a parte se arrepender, perde as aras, simplesmente e devolve em dobro quem as recebeu. Então, também isso é importante. E aí não gera indenização. Já nas áreas confirmatórias, gera indenização de quem deu caso desistir daquele contrato. E aí, as áreas confirmatórias elas garantem aquela execução de contrato, já as áreas penitenciárias elas garantem aquele direito à desistência. Tá bom? Basicamente é isso, nesses, e aí vamos para
o contrato de compra e venda. Contrato de compra e venda. Contrato de compra e venda, nós falamos que ele se consuma com a tradição. Dessa forma, o contrato, sendo um contrato, ele pode ser com bens móveis, e aí então a tradição, mas também nos bens imóveis é necessário registro no cartório de imóveis. Então, isso é importante. Os registros do cartório de imóveis, ele precisa ser feito para aquele contrato ser realmente feito e pactuado no momento de fazer o bem. Então, o contrato ele só está consumado quando existe efetivo registro. Só para falar, eu acho difícil cair compra e venda, porque já caiu na última prova. Então, eu acho mais fácil que caia doação ou comodato, doação, comodato ou locação. Locação e comodato. Ó, talvez eu crave a prova de vocês, hein? Doação e comodato, eu acho que vai ser as questões da prova de vocês, tá bom? Acho, tá? Tô dando só um chute aqui. E então, a alocação de riscos, então, de quem que é o risco? Das despesas, o comprador, ele precisa fazer o registro do vendedor à tradição. Então, a coisa, ela perece para o dono até o momento da tradição. Então, se a coisa perecer antes da tradição, a responsabilidade é do vendedor, tá bom? Então, isso é importante vocês lembrarem. Na compra e venda, outra coisa importante, nós temos a venda é de corpos e a venda é de mensura. Vocês lembram do que é isso? A venda é de corpos é aquela venda que você compra o bem por ser aquele bem como um todo. Então, você não compra exatamente pelas medidas do bem, pelo tamanho do bem, e sim por ser aquele bem. Então, você queria comprar aquele bem específico. E aí não cabe complemento ou abatimento se a área for diferente daquela área que você pensou que tinha comprado. Por quê? Porque você comprou aquele bem por ser aquele bem. Já se a venda for de mensura, então a venda foi por uma medida exata do lugar. Se essa venda for por essa medida exata, cabe abatimento, sim, abatimento daquele preço. E aí a diferença da área, se ela for maior que 5%, se ela for menor, não cabe complemento, rescisão contratual ou abatimento, porque ela foi 5% menor só. Então é importante respeitar esse limite, assim, de 5%. E aí, restrições subjetivas. Então, venda de ascendente para descendente é anulável se não tiver consentimento dos outros descendentes. E venda entre cônjuges é permitida, mas apenas em relação de bens excluídos. Então, quando os bens não são comuns, ou seja, separação total de bens. Deixa eu ver se eu passei. Eu passei duas vezes. E aí, lembrando, né, desses quesitos específicos, retrovenda. A retrovenda é quando o vendedor ele pode comprar de volta o bem, devolvendo o preço e as despesas. Então, ele coloca no contrato que ele vai ter o direito de recomprar aquele bem. Então, é só cabível para bens imóveis, então, para bens móveis não é cabível, e o prazo máximo é decadencial de 3 anos. Então, essa cláusula só pode estipular no máximo 3 anos. Se estipular 5, a pessoa no quarto ano quiser comprar de volta, a pessoa não é obrigada a revender aquele bem. E aí o direito é transmissível a herdeiros, então isso é importante. Os herdeiros eles podem ter direito. Preempção ou preferência. A preferência, principalmente, vamos lembrar condôminos, então entre condôminos é importante ressaltar isso. O comprador ele pode vender ao terceiro, mas ele deve oferecer o valor original a aquela pessoa que tinha o direito à preferência. E aí existe uma ordem do direito de preferência, vamos lembrar. Então, condôminos com benfeitorias maiores, condôminos com a maior fração da propriedade, essa é a ordem, tá bom? Então, maior benfeitoria e maior valor em primeiro lugar.
condôminos com maior fração da propriedade, então é o segundo requisito. Mas se forem iguais, é quem depositar o valor primeiramente vai ter esse direito de preferência. Então vamos sempre lembrar que esse direito de preferência é muito importante e caso não for respeitado, o condomínio ele pode reivindicar em até 180 dias depositando o valor pago naquela propriedade em 180 dias judicialmente. Venda por reserva de domínio. Então, venda reserva de domínio é aquela venda que entrega a posse, mas ele retém a propriedade do bem até a quitação integral. E aqui só objetos móveis. Então, não é considerado objetos imóveis para reserva de domínio. Então, vamos supor que eu vendo um celular e esse celular é seu, mas você só detém a posse. A propriedade ela ainda é minha, até a quitação integral. Se você não quitar, eu posso pegar de volta. E aí o comprador, ele assume risco desde a entrega. Então, quem está com o bem, lembra, até a traição, o bem perece para o dono. E aí o dono é no momento da traição aqui na posse do bem. Então, quando aquele bem foi entregue à reserva de domínio, até a quitação, ele não é proprietário, sim, só detém a posse. Doação. Então, deixa eu ver só se promessa de compra e venda, acho que vocês lembram, contrato preliminar, uma promessa, então dever de indenizar caso aquela promessa não seja efetivamente cumprida, mas nada muito difícil. É isso mesmo. Então, contrato de doação. Mapa de liberalidade e suas nulidades. Não tem muita coisa específica do contrato de doação, mas é importante esses pequenos detalhinhos que são importantes para a doação. Então, a doação ela pode ser unilateral, formal e ela é guiada pelo ânimos de doar. Então, pela liberalidade do doador de querer doar. Já que é uma doação que não é onerosa, um contrato gratuito, então é importante a necessidade de completa liberalidade, completa força de vontade do doador de doar aquele bem. E a aceitação, ela é obrigatória. Então, ela pode ser expressa, tácita, presumida, mas a outra parte precisa aceitar aquele bem doado. A doação, ela existe em alguns momentos que ela é inválida. E quais são esses momentos em que ela é inválida? Então, por exemplo, a doação inoficiosa, que é aquela doação que atinge o que seria de herança para os herdeiros necessários e é legítimo. Então, ele não pode doar mais de 50% do seu patrimônio, porque isso invade o direito dos herdeiros. E aí, apenas o que for excesso desse 50% é nulo. O resto desse 50% ele é válido, ok? Então, essa doação ela não pode exceder 50% do seu patrimônio. E a doação é universal, ou seja, doar todos os seus bens sem ser suficiente para sua subsistência. Então, ele não pode doar bens a ponto de não conseguir se subsistir, de se sustentar sem aquela doação. Então, você pode doar, mas isso protege a dignidade do doador, ok? E dessa forma, essas doações elas podem ser revogadas. Então, se for nulo, é revogado e pronto, final, não pode ser feita aquela doação. Existem outras causas. Então, a inexecução do encargo, por exemplo, é imposto um encargo para ser realizado e essa pessoa não cumpre com o encargo. Então, se cair doação na prova, deve ser alguma coisa desse quadrinho aqui, tá bom? Porque eu acredito que seja. Porque eu lembro que na minha prova
É que assim, eu tive um semestre inteiro de contratos em espécie, porque eu tive teoria geral dos contratos em um semestre e contratos em espécie em outro. Então, o que eu me lembro é que uma era de revogação da doação, a outra era de comodato e teve uma de locação, com certeza. Então, eu acho que locação é certeza, e aí as outras. Eu não sei se vocês têm duas ou quatro questões, porque se vocês tiverem quatro questões, talvez caia uma de cada contrato em espécie, tá bom? Enfim, estudem. Então, ela pode ser revogada, e aí, por duas causas: inexecução do encargo. Então, se o donatário não cumprir a obrigação imposta, a doação pode ser revogada, e por ingratidão. Então, a doação por ingratidão, ela pode ser revogada num caso de 1 ano. Essa doação por ingratidão tem causas de ingratidão, e aí é atentado contra a vida, homicídio doloso, ofensa física, injúria grave ou calúnia e recusa de prestar alimentos. Então, essas causas de revogação por ingratidão. O que não podem ser revogados, e aí, caso nem por ingratidão elas podem ser revogadas, tá bom? Então, é isso que quer dizer, não pode ser revogada nem por ingratidão, e isso é muito legal, tá bom? Então, se vocês cair na prova, provavelmente vai cair alguma coisa nesse sentido. Ah, pode ser revogada tal doação. Então, tipo assim, sei lá, ele vai colocar uma coisa absurda, tipo, ele atentou contra a vida do João. E aí, João tinha feito uma doação pela prestação de serviços médicos que não foram cobrados para Carlos. A doação de João, depois desse atentado contra a vida, pode ser revogada? Vocês vão ter que falar não, porque a doação foi feita com base nas puramente remuneratórias por retribuição a um serviço prestado. Então, não pode ser revogada por ingratidão. Eu acho meio absurdo, mas enfim, né? Eu não tenho que achar nada. Direito civil tá aí, ele estabelece, pronto. Então, o outro é encargo já cumprido. Então, houve uma tentativa de homicídio, mas o encargo aquela obrigação tinha encargo. Pode ser revogado? Não pode, porque o encargo já foi cumprido daquela obrigação, daquela doação. E aí, obrigações naturais, então dívidas morais, ou seja, uma dívida prescrita. Então, você pagou porque você tinha aquela dívida, mas aquela dívida já estava prescrita, mas você quis pagar do mesmo jeito. É uma doação, porque aquela dívida já estava prescrita, então você não tinha mais obrigação de pagar. Não pode ser revogada também. E para determinado casamento. Então, se a doação foi feita em face de um casamento, ela não pode ser revogada porque é necessário proteger a família. Já entra em locação, então tô dando uma olhada aqui para ver se falta alguma coisa, mas acho que não. Acho que o mais importante é mesmo na doação vocês focarem naquelas que eu acabei de mencionar para vocês, que eu acho que é o mais importante, tá bom? Nas não revogáveis e revogáveis, é importante vocês saberem essas causas. Agora a gente vai entrar em locação, que é bem importante mesmo. A locação, o mais importante dela é que ela é temporária. Então, o contrato, ele não é perpétuo. Um contrato perpétuo de locação, ou seja, que diz que a pessoa vai locar eternamente aquele bem, ele é nulo. Existem restrições no contrato de locação. O dono daquele local, o locador, ele não pode pedir o imóvel antes do término do prazo contratual se o contrato for determinado, ou seja, se tiver data de início ou de fim.
Então, isso é importante dizer, que ele não pode simplesmente pegar e é, falar, tipo, me devolve aquele bem antes daquele prazo terminar. Não, ele precisa esperar o contrato acabar para ele assim pedir o bem de volta. Existem proteções, mesmo assim, para o inquilino e que não tem prazo para devolver o imóvel. Então, vamos supor que aquele contrato não é determinado, não tem uma data de início e data de fim. Dessa forma, existe sim um prazo que ele pode dar para sair, mas não pode ser automaticamente, ok? Como não pode ser automaticamente, é importante que ele respeite o prazo para o locatário sair. E, se eu não me engano, é um prazo de 90 dias. Acho. Deixa eu tentar ver aqui. É prazo de 90 dias para desocupar imóvel. Por quê? Porque é uma moradia. Então você não pode simplesmente dar um prazo de um mês para a pessoa sair e tirar todas as coisas, talvez de uma pessoa que morou 10 anos naquele local. Então, existe essa proteção ao locatário. Entretanto, a saída do locatário ele pode devolver a qualquer momento aquele bem. Mas, caso aquele contrato seja de prazo determinado, ele precisa pagar aquela multa rescisória proporcional. Mas ele fica isento daquela multa caso ele tenha que se mudar por local de trabalho, por condições de trabalho. Então, porque ele recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade. Isso é muito importante, tá? Lembrem dessa regra. Então, tem que pagar a multa caso queira residir antes? Tem. Mas se ele for sair antes por se mudar por trabalho, ele pode sim abandonar o imóvel sem necessidade de multa rescisória. Então, isso também é bem legal e bem importante vocês lembrarem. E então, outra coisa importante é na venda daquele imóvel locado. Quem tem direito de preferência é o locador, é o locatário, desculpa, para receber aquele imóvel. Caso exista um contrato prévio à venda e esse contrato seja determinado, o comprador daquele imóvel precisa respeitar o fim do contrato, se não pagar uma multa proporcional àquele tempo que restante do contrato. É importante que na venda daquele imóvel ele respeite a preferência. Então, ele precisa, em igualdade de condições, ter direito de comprar aquele imóvel. Entretanto, para ele ter direito à preferência, o contrato ele precisa estar averbado na matrícula do imóvel pelo menos 30 dias antes da venda. Então, super importante isso. Não falem que ele tem direito à preferência se não dizer na questão que o contrato estava averbado na matrícula do imóvel 30 dias antes da alienação. Isso é muito importante. Então, se perguntar sobre o direito de preferência, vocês não lembrarem dessa regrinha de que ele precisa estar averbado na matrícula, vocês vão errar a questão. Então, lembrem dessa regra que é super importante. É necessário que o contrato seja averbado pelo menos 30 dias antes da venda. Mas e se não tiver contrato determinado e a pessoa não quiser comprar imóvel? Ela vai ter direito de ficar no imóvel? Sim, ele tem 90 dias para sair. Então, mesma regrinha que eu expliquei agora há pouco. Ele tem aqueles 90 dias para sair. Então, o adquirente ele precisa respeitar a cláusula de vigência e o contrato ele precisa estar registrado. Então, a averbação do contrato ela é super importante.
E aí a averbação ela precisa estar para o direito de preferência 30 dias antes. Quando esse locatário sai do imóvel. Por exemplo, tem pessoas que moram muito pouco tempo, mas tem contratos de locação que duram muitos anos. Quando esses contratos de locação duram muitos anos, existe direito à retenção por benfeitorias. E o que são essas benfeitorias? São melhorias feitas no imóvel. E essa melhoria, você precisa ter direito a, a indenização, como que se chama? Fugiu a palavra. Mas enfim, há esse reembolso do que foi gasto com essas benfeitorias. E essas benfeitorias só são indenizáveis quando elas forem necessárias ou úteis. Nas necessárias, elas são sempre é, nas necessárias, elas são sempre indenizáveis. Então, o direito à retenção é sempre garantido. Por quê? Porque eram melhorias no imóvel que eram estruturais, eram melhorias que não poderiam não ser feitas. Já nas úteis, o direito ele é garantido apenas se o proprietário do imóvel autorizou a serem feitas. Então, por exemplo, uma piscina, num lugar, por exemplo, no Rio de Janeiro, ela é útil, porque faz muito calor. Mas vamos supor que aquele locatário, ele fez a piscina e não perguntou pro proprietário se ele poderia fazer aquela piscina. É uma benfeitoria útil? Ela é necessária? Não, porque você consegue viver sem uma piscina. Mas ela é útil. Não houve autorização para construir essa piscina. Então, se não houve autorização, ele não tem direito à indenização. Agora, se houve autorização, ele falou, pode fazer, não tem problema. Pode fazer, não tem problema. Não falou que ele não ia se fazer cargo disso depois. Então, tudo bem, ele tem direito à indenização. As melhorias voluptuárias não garantem direito à indenização. Então, voluptuárias são aquelas melhorias que são aquelas melhorias fúteis, sabe? Que não agregam valor à residência. Ou, tipo, por exemplo, você compra um lustre caríssimo para colocar na residência. E assim, pode agregar valor visualmente, mas não agrega um tipo valor real, sabe, a casa. Então, ele não é obrigado o proprietário a indenizar aquelas benfeitorias. E aí, o que que é o direito de retenção? É quando você tiver direito a receber essa indenização, não devolver esse imóvel até o proprietário pagar esses valores devidos a você. Então, por isso que nas necessárias você sempre tem direito à retenção, nas úteis somente se houve autorização do proprietário para fazer aquela obra. Já chegando, então, deixa eu ver, acho que. Ah, sublocação. Boa lembrar disso. Na sublocação, ou seja, o cessionário que deu aquele contato, ele precisa da anuência do locador para sublocar aquele bem, ou pelo menos a não proibição. E aí o contrato, ele continua válido quando um imóvel por exemplo, locado para um terceiro. E aí o contrato, o locador, o locatário, ele assume as responsabilidades perante o sublocador. Então, ele precisa sempre responder ao locatário. O locador, ele vai autorizar, mas o sublocador, ele responde ao locatário. E aí, o locatário, ele tem obrigações e responde pelo sublocador. Então, isso é importante. Aí exige um consentimento prévio por escrito e ele limita o valor da sublocação para evitar abuso. Então, por exemplo, o valor da locação, da sublocação não pode ser maior que o da locação. Ou, por exemplo, a pessoa aluga um quarto do imóvel. O valor do sublocador não pode ser de três, o valor da sublocação não pode ser de 3 quartos do imóvel, porque ele aluga apenas um
quartos do imóvel e ele cobra 3 quartos do que o locatário aluga. Não pode. Então, essa sublocação, ela precisa ser limitada para evitar os abusos, tá? Então, de locação, basicamente é isso. Vamos para mútuo e comodato. Mútuo e comodato, eu acho que esse é o último. Ah, não, tem a revisão de tudo. Tá. Então, mútuo e comodato. Comodato, como a gente lembra, é aquele empréstimo de coisas não substituíveis, ou seja, infungíveis e um empréstimo gratuito. Já no mútuo, a gente tem um empréstimo de coisa fungível, então, geralmente são prestações em dinheiro, e aí é necessário devolver aquele valor equivalente e, sim, com prestação em dinheiro. Lembra que aquele bem ele vai ser entregue e o contrato ele só é realmente efetivado quando existe a entrega daquele bem. Vamos primeiro ir para o comodato. O comodato ele é sempre gratuito. Então, gratuito. Então, não tem nunca um contrato oneroso. Se for oneroso, ele é mútuo. E a propriedade do bem, ele não é proprietário, e sim existe uma posse precária. O que que é a posse precária? É uma posse passageira. Por quê? Porque depois aquele bem será devolvido. Então, aquele bem, ele não é daquela pessoa, e sim é um bem emprestado que possui apenas a posse precária, e ele precisa resguardar aquele bem. O contrato é um contrato fiduciário, então ele é baseado na confiança, no cuidado daquele bem contra aquela pessoa, e ele é um contrato personalíssimo. Então, ele tem aquele instituto in person que ele é firmado pela pessoa do comodatário. Então, você está emprestando para aquela pessoa específica. É importante dizer que aquele contrato não gera o uso capião. Então, a pessoa não pode dizer, ah, eu fiquei na posse desse bem por muito tempo. Não, porque a posse é precária, está estabelecido no contrato de comodato. O contrato, ele pode ter prazo. Então, isso é importante, porque eu lembro que caiu, minha questão da prova foi sobre isso. E aí, se o contrato não tem prazo, o prazo ele se considera para o uso concedido. Então, pelo tempo concedido. E ele pode ser retomado a qualquer momento sem justificativa, mediante aviso prévio. Já se com prazo certo, então existe um prazo naquele contrato, foi exatamente essa questão da minha prova, o comandante ele não pode exigir a devolução antes, salvo a necessidade imprevista e urgente reconhecida judicialmente. Eu lembro que o caso foi de uma fotógrafa que emprestou a câmera com prazo determinado para um amigo dela, e aí essa câmera emprestada ela emprestou a câmera, ela sabia que tinha uma competição de fotografia, era alguma coisa assim. E aí, essa competição de fotografia, ela já sabia da existência, mas ela não queria participar. E aí, ela emprestou essa câmera por 2 meses, vamos supor. E aí, esse amigo estava numa viagem. E aí, durante essa câmera estava emprestada, ela decidiu que ela queria participar. Então, ela precisava da câmera de volta. Ela podia exigir a devolução daquela câmera antes do tempo, antes do fim do prazo? Não podia, porque não era nem prevista e nem urgente. Por quê? Porque não era imprevista, porque ela já sabia dessa competição de fotografia. E não era urgente, por quê? Porque talvez era urgente, mas não era imprevista. Então, tipo assim, a regra é que ela precisa ser imprevista e urgente, não ou urgente. Então é importante vocês se atentarem a isso. É e urgente. Então talvez seja urgente porque ela precisava naquele momento, mas não era imprevisível. Então, por isso, por não ter a característica do imprevisível, ela não poderia pedir a câmera antes. E aí, com prazo determinado, ela dispensa a notificação para devolução, mas sem prazo, ela precisa notificar a devolução. E aí ele é responsável, né, o comandatário, então ele responde contratualmente por danos e ele precisa cuidar do bem como se fosse seu. E aí ele precisa salvar esse bem em detrimento dos outros. Então,
ele pode ser indenizado, ele tem a obrigação de indenizar, mesmo em caso de força maior, porque ele precisa salvar os seus bens em detrimento dos bens do comandante, sem agir, se ele agiu com culpa. Então, por exemplo, ele não conseguiu salvar nenhum bem. Se ele não conseguiu salvar nenhum bem, então, porque era impossível de salvar o bem que foi emprestado. Então, tá tudo bem, porque ele não era obrigado a arriscar sua própria vida para salvar o bem da outra pessoa. Mas se ele conseguiu salvar o seu bem e foi comprovado que ele só não salvou o bem da outra pessoa porque ele não quis ou porque ele preferiu salvar os seus bens, ele vai ser obrigado a indenizar o comandante. E aí ele é responsável, ele vira responsável por um aluguel caso ele não devolva o bem quando estabelecido. Então, isso é muito importante. Aí a solidariedade, ela é estabelecida por lei se houver mais de um comandatário, ok? Então, ele pode pleitar indenização caso ele tenha despesas extraordinárias com bem, por benfeitorias apenas necessárias, tá bom? Então, é importante falar isso também. É, é um contrato personalíssimo, então ele não transmite aos herdeiros. Basicamente, do contrato de comodato, então de empréstimo é isso. Prestem bastante atenção nesses pontos que eu ressaltei para vocês. Agora, o contrato de mútuo, então, é aquela transferência da propriedade, que sim temos transferência de propriedade, não é a posse precária como no contrato de comodato. Aqui existem coisas substituíveis, então não precisa dar aquele dinheiro, pode dar qualquer dinheiro depois, quando for feita a devolução. Então, é importante dizer que o mutuário ele assume todos os riscos. Por quê? Porque ele vai devolver aquele bem que era assim substituível, então ele pode conseguir qualquer outra coisa no lugar. Mas ele deve restituir em mesmo gênero, qualidade e quantidade. Então, não podem ser bens diferentes daquele que foi emprestado. Então, eu não posso emprestar dinheiro e você me dá no lugar carros, porque eu emprestei dinheiro, então precisa ser em mesmo gênero, qualidade e quantidade, tá bom? Ele é um contato real, então ele é só quando na entrega da tradição e ele segue o risco da coisa. Então, res perite domino, ele aplica a máxima. Então, ele se torna proprietário apenas no momento da entrega da coisa. E aí, o mútuo feito a menor, isso é legal também vocês lembrarem, que ele, sem autorização do responsável legal, ele é inexigível. Entretanto, existem coisas que permitem a exigência. Então, ratificação posterior do responsável, então, se o responsável concordar, empréstimo feito por necessidade de alimentos habituais, então, por exemplo, quando compra na cantina da escola, sabe, que compra e fala que depois vai pagar, isso é um empréstimo feito por necessidade de alimentos habituais, então o pai é obrigado a pagar. Quando o menor possui bens adquiridos por trabalho próprio, uma atriz, por exemplo, tipo a Larissa Manoela, se o empréstimo beneficiou efetivamente o menor, então se aquele menor realmente foi beneficiado pelo empréstimo feito e não houve uma má-fé, por exemplo, do adulto, ele é obrigado a pagar, no caso responsável, né? E quando houver má-fé do menor em contrair o empréstimo. Então, essas 5 causas são causas de que o mútuo feito a menor, ele é válido. E aí ele pode exigir uma garantia, o mutuante, caso houver uma notória mudança econômica antes do vencimento pelo, pelo mutuário. Então, isso é muito importante, mas a prova cabe ao mutuante de dizer que aquela pessoa mudou a sua situação econômica. E aí, um mútuo federatício ou a juros é aquele mútuo que tem finalidade onerosa, né? Aquele mútuo que gera juros legais. Então, lembra que ele pode ser gratuito ou oneroso. Por quê? Porque aqui é de coisa substituível. Então, se a coisa é substituível, ele pode ser grátis. Então, tipo assim, eu posso te dar dinheiro, eu posso te emprestar dinheiro, mas não cobrar juros por isso. E aí vai ser um mútuo normal.
Agora, ele pode ser a juros ou federatis, como vocês queiram chamar. E aí, esse vai ter juros. Existe uma estipulação legal do que é os juros, que não pode ultrapassar o dobro da taxa legal. Então, a taxa legal é 1% ao mês, ele não pode ultrapassar 2% ao mês. Entretanto, instituições bancárias podem ultrapassar essa taxa legal. Então, por isso que os bancos fazem empréstimos e cobram mútuo de um juros de maior de 1%. Basicamente é isso. E aí, vamos lembrar só, mais ou menos, de uma revisão, né? Então, a transferência da propriedade no contrato de compra e venda não transfere a propriedade, no contrato de compra e venda não transfere a propriedade, então ela exige tradição nos bens imóveis e no registro e nos imóveis, o registro daqueles imóveis, então a compra e venda na transferência da propriedade, ela só existe com a tradição ou com o registro de bens imóveis, então não é só na assinatura do contrato. O distrato é por fim à vontade mútua, então, quando é bilateral, a resilição, e a resolução é o inadimplemento. Então, não confundam esses dois. O defeito oculto é o vício redivitório, então a coisa tem algum vício de fábrica, está quebrada, tem algum defeito. E a evicção, a coisa é perdida por uma decisão judicial ou administrativa, então aquela coisa não pertencia a você mesmo que você tenha comprado, recebido de doação, não pertence a você, por isso pode ser evicta. O comodato, ele devolve exatamente a mesma coisa, por isso são coisas infungíveis, já coisas fungíveis são equivalentes, então coisas de consumo que são regidas pelo contrato de mútuo. A venda familiar, ela, de ascendente para descendente, é anulável sem consentimento do cônjuge ou dos demais herdeiros. Então, entre cônjuges é permitido apenas se há bens particulares, então separação parcial de bens, se forem bens fora do casamento, e separação total de bens pode exigir autorização e pode ser autorizado a venda entre cônjuges. Gente, basicamente o material já está inteiro no Drive, então vocês vão poder ter acesso a todo o material. É importante que vocês estudem bastante. É uma prova que eu sei que não é tão fácil, mas é uma prova muito importante. Então, estudem todos os conceitos, estudem essas exceções, porque normalmente o que cai na prova mesmo é essas regrinhas específicas. Então, deem bastante atenção a essas regrinhas, que são regrinhas muito específicas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigada pelo semestre. Eu acredito que essa seja a nossa última aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se alguém ficou de exame, quiser uma revisão específica, quiser que eu relembre algum conceito específico, pode mandar mensagem, não tem problema. Foi um prazer estar esse semestre com vocês. Eu gostei muito de dar essa matéria, então espero que vocês também tenham gostado das minhas aulas. Vamos continuar aqui firmes, estudando bastante. Qualquer dúvida que vocês tiverem na faculdade, de outra matéria, eu consigo ajudar vocês. E espero muito que vocês tenham muito sucesso nessas provas e que vocês consigam atingir os objetivos de vocês em todas as matérias e consigam sair bem nesse final de semestre. Então, muito obrigada a todos e boas provas. Tchau, galera!